Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula com a Cláudia Elias. Mas antes, fique ligado nessas 3 dicas. Dica número 1. Vá para um lugar de estudos. Nada de ficar deitado, hein? Dica número 2. Separe papel e caneta. Faça várias anotações. Dica número 3. Não colecione dúvidas. Juntos somos mais fortes. E mesmo que não possamos estar fisicamente, estou à disposição para ajudar. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Olha, hoje nós vamos ver um conteúdo, que é a Cláudia Elias. Hoje nós vamos ver um conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo novo, tá? Presta bastante atenção. Olha, nós vamos ver período composto por subordinação. O que é? E aí depois nós vamos ver as orações subordinadas. Quais são as classificações delas, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, gente. Oitavos A, B e C. O que é um período simples? Período simples é só uma oração. E quando é que tem apenas uma oração? Quando tem só um verbo, entendeu? Olha aí o exemplo. Corram, período simples. Período composto, quando tem 2 ou mais orações. Quando é que tem 2 ou mais orações? Quando tem 2. Olha aí, ó. É bom que ela venha amanhã e traga os livros. Aí eu tenho, olha aí, ó, 3 verbos, tá? Depois, nós vamos entender agora. O período simples é quando tem uma oração, ou seja, quando tem um verbo. Período composto é quando tem mais de uma oração, ou seja, quando tem mais de um verbo. Olha o exemplo que tem aí, ó. Vou trabalhar cedo amanhã. Período simples. Período composto. Vim, vi e venci. Tem 3 verbos, 3 orações, tá bom? Entendeu a diferença? Agora nós vamos ver o que são orações subordinadas e o que são orações coordenadas. Só para você entender o que é subordinação e o que é coordenação. Por que é chamado subordinação, gente? As subordinadas, elas são dependentes, ou seja, uma oração precisa da outra para ela ter sentido. E as coordenadas, elas são independentes, ou seja, elas não precisam, uma oração não precisa da outra para ter sentido, entendeu? Olha aí o exemplo que nós temos. Quando é que ela é subordinada? Por exemplo, se eu disser assim, desejo. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, essa oração precisa de um complemento, precisa de outra oração. Por esse motivo que é chamada de subordinada, de dependente. Entendeu? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, tá? Então, eu já tinha explicado para vocês qual era a diferença entre um período simples, um período composto, e uma oração subordinada e uma oração coordenada. Então, a oração subordinada, ela depende de outra oração para ter sentido. Já a oração coordenada, ela não depende de outra oração para ter sentido, certo? Ela é independente. Olha isso aí. O aluno precisa de complemento? Sim. Se precisa de complemento, a oração o aluno é uma oração subordinada, tá bom? Então, que estuda, aprende. Então, nós temos uma oração que depende
de outra para ter sentido, certinho? Olha a outra aí, ó, sairei. Se eu disser para você, sairei, o que é que você vai me perguntar? Para onde? Então, essa oração é uma oração que depende de outra para ter sentido. Por esse motivo, ela é uma oração subordinada, entendeu? Ela será a principal quando ela exigir outra que lhe seja dependente. Agora, outro caso de subordinada. Se eu disser assim, você entendeu? Não. É necessário, entendeu? Não. Seu casamento é o complemento. Então, essa aí, ó, é necessário, é uma oração subordinada. Olha aí a subordinada. É necessário o quê? Que você se case. É uma oração que depende de outra para ter sentido. Por esse motivo, é chamada de oração subordinada, tá bom? Quando é outro caso que ela é subordinada, olha aí, o aluno tem sentido completo? Não. Precisa de complemento. Comportado é elogiado. Eu tenho oração subordinada que precisa de complemento. Ela não é independente, ela é dependente. Olha o outro caso. O aluno tem sentido completo? Não. Que se comporta é elogiado. Então, é uma oração subordinada à outra. Olha o outro caso aí. Se eu disser assim para você, viajaremos, o que é que você vai me perguntar? Alguma coisa. Quem viaja, né? Pela manhã. Viajaremos assim que amanhecer. É uma oração subordinada. Tá bom, gente? Depois, ao contrário da subordinada, são as coordenadas. As coordenadas, elas são independentes, ou seja, elas não precisam de outra oração para elas terem complemento. Olha aí para vocês verem o exemplo. Saímos cedo. Pronto. Precisa de complemento? Não. Chegamos na hora marcada. Precisa de complemento? Não. Saímos cedo. Oração completa, não precisa de complemento. Chegamos na hora marcada. Oração completa, não precisa de complemento. Que oração é essa? Coordenada. Olha as coordenadas aí de novo. Ele estuda. Pronto. Ele trabalha muito. Pronto. Não precisa de complemento. Já as subordinadas, elas precisam de complementos. Entendeu? Agora, nós vamos ver quais são as classificações das subordinadas. Hoje, nós não vamos especificar, por exemplo, substantivas tais, adjetivas tais, adverbiais tais. Nós vamos apenas classificar as subordinadas. As orações subordinadas, ou seja, aquelas que são dependentes umas das outras, que elas não vivem sozinhas, entendeu? Elas são classificadas em 3 grupos. São as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Certo? Então, vamos lá. As subordinadas, vamos para as subordinadas, elas podem ser substantivas, subjetivas. Como eu disse, eu não vou explicar nessa aula o que vem a ser todas essas aí, subjetiva, objetivo direto, objetivo indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva. Não vou.
eu vou explicar no nosso próximo vídeo aula. Eu vou explicar sobre cada uma delas. Certinho, meus queridos? Então, as orações subordinadas, elas são classificadas em substantivas, que são subjetivas, objetivas diretas, indiretas, predicativas, completivas nominais e apositivas, que eu irei explicar na próxima semana, ok? Elas são divididas também em adjetivas. Então, até agora, substantivas, adjetivas. As adjetivas são classificadas em explicativas e restritivas, sendo que as explicativas e as restritivas eu vou entrar em detalhe agora, porque eu vou explicar para vocês quando eu for explicar as orações subordinadas, adjetivas, explicativas e restritivas, ok? Beijo, gente! Depois, nós temos também as orações, um pouquinho mais para frente, adverbiais. Nós vamos, em outra videoaula, a tia Claudinha vai explicar para vocês, tintim por tintim, para você nunca mais errar, as especificações das adverbiais, que são causais, consecutivas, condicionais, concessivas, finais, proporcionais, temporais, comparativas e conformativas. Sabe por que nós não vamos entrar em detalhes hoje? Porque o nosso conteúdo de hoje é para você diferenciar oração subordinada de oração coordenada, para você saber o que é subordinada. O que é subordinado, oitavo ano? Quando uma oração depende da outra. Para quê? Para ter sentido. Certo? E quando é que ela é coordenada? Quando ela não depende da outra, para ela ter sentido. Então era isso e mais as classificações. Quais são as classificações das subordinadas? Substantivas, adjetivas e adverbiais. Hoje nós vamos entrar em detalhes sobre cada uma dessas três? Não. Mas vocês vão estudar sobre isso? Sim. Tá bom? Fim por fim, feito por mim. Fim por fim, feito por mim. Nós vamos encerrar agora, neste exato momento, nossa videoaula. Fiquem todos com Deus. Beijos, um abraço. Na aula dessa semana, eu vou ter com vocês, tá? Explicação sobre esses slides. Beijos.